Olá, sejam todos muito bem-vindos a Educate Trânsito e neste vídeo vamos trabalhar um fato muito interessante que muitos esquecem de praticá-lo, ou seja, fazer ali a vistoria do veículo, ou seja, um checklist. Esse checklist precisa ser no mínimo semanal, uma vez por semana. E nesse checklist temos ali que observar o nível de água do reservatório do radiador, que é conhecido como líquido de arrefecimento ou de refrigeração. Portanto, é necessário que tenhamos o máximo de cuidado em relação a isso. Não pode deixar baixar. Se baixar, consequentemente, houve um dano ali nas mangueiras ou nos tubos e naturalmente chegou a fazer com que diminuísse o nível dessa água. Então é necessário fazer o complemento. Fazendo o checklist, vai se observar que é necessário colocar qual é a água que se coloca. Água destilada ou desmineralizada. Ou então o aditivo, que é para fazer com que o radiador não fique acumulando crosta e nem acumule ferrugem. Consequentemente, colocando aditivo, você pode fazer com que a durabilidade da água seja por muito mais tempo. E o sistema de arrefecimento destina-se a manter a temperatura do motor dentro de uma determinada faixa de valores. Quando o sistema naturalmente falha, a temperatura do motor sobe rapidamente. E se o motor não for desligado, imediatamente será ou sofrerá danos diversos, que esses danos serão severos, fazendo com que o condutor venha a ter que ter um custo muito mais elevado, ao invés de fazer a manutenção preventiva. Então é necessário que a gente tenha esse cuidado. Há dois tipos básicos de sistema de arrefecimento, o ar e a água. O ar, naturalmente, vem do movimento do veículo, como também do eletroventilador. Então, por isso que se mantém aquela temperatura suficiente para o motor funcionar sem maiores dificuldades. Os componentes, o reservatório de expansão, o radiador, como também as mangueiras e tubulações, a ventoinha, que é conhecido também como o eletroventilador, indicador de temperatura que fica no painel do veículo, a válvula termostática, que é justamente a válvula que controla, faz com que venha disparar ali a ventoinha, como o pessoal conhece popularmente, e a bomba d'água, que é justamente a que faz circular a água no sistema de arrefecimento. O aditivo é uma mistura química composta basicamente de etileno glicol e aumenta o ponto de congelamento de menos 35 graus e ebulição da água de 135 graus, permitindo um maior aquecimento sem problemas com a vaporização, né? Porque se tem problema nesse caso da vaporização, consequentemente a temperatura vai ficar mais elevada. E também evitando que em países frios, naturalmente, a água do sistema não venha a congelar. Por isso que o aditivo vem justamente para favorecer a todo condutor em relação a esse aspecto. Já o radiador fica na parte dianteira do motor, todos nós sabemos, para receber o fluxo de ar da ventoinha, que é justamente onde fica ali acoplado, né? Ou do veículo em movimento, que vem o vento de fora, fazendo com que haja essa ventilação. Isso fará com que o líquido se resfrie e, em contato com as partes mais quentes, controle a temperatura do motor. Trocar calor entre o motor e o meio ambiente para manter a temperatura do motor entre 85 graus e 135 graus. Naturalmente, se passar de 135 graus, aí já estará sofrendo superaquecimento. As mangueiras e tubulações são onde, de fato, ocorre o esfriamento do motor. São os canais de circulação do sistema. Observando, olha, se a gente for observar, quando ocorrer vazamentos ou equipamentos nas mangueiras, nesse tipo de situação, consequentemente, há entupimentos. E o ideal é a troca das peças. Muita gente tem o hábito de passar ali uma fita adesiva para manter aquela mangueira ou aquele conhecido como o aparelho que passa a água, conhecido como mangote,
geralmente tem gente que faz um paliativo, e esse paliativo faz com que prejudique a circulação da água, porque isso vai romper tranquilamente. E a ventoinha circula o ar para manter a temperatura da água, favorecendo uma melhor eficiência do sistema. E encontra-se acoplada ali ao radiador, né? Tudo isto é importante que todos nós venhamos ter o máximo de cuidado. E o indicador de temperatura tem a função de mostrar ao motorista a temperatura que o motor está atuando. Vale salientar que o veículo em que o indicador mostra baixa temperatura não significa que o sistema está perfeito. Também baixa temperatura faz com que haja problemas no motor do veículo. Então, isso não significa que esteja perfeito, ok? Então, esta informação para este vídeo. Um abraço, até o próximo.